Boa noite, irmãos. Boa noite. Bem fraquinho, mas foi boa noite, né? Boa noite, irmãos. Muito bem. É sempre uma alegria muito grande poder compartilhar da palavra do Senhor. Essa é uma alegria muito grande para aqueles que gostam de estudar a palavra. Poder compartilhar dela é algo muito especial. E muitas das vezes, quando nós estamos aqui falando, seria um momento, ao invés de estar aqui, a gente deveria estar no banco ouvindo, né? Porque Deus, ele fala algumas coisas que nós precisamos ouvir. E nós precisamos entender, né? Eu digo que nessa noite eu poderia estar aí. De tudo que ele falou e colocou aqui, eu só tive o trabalho de organizar e tentar colocar de forma clara para vocês. Eu posso falar claramente que eu poderia estar no banco para ouvir, mas tenho que dar o recado. A palavra, quando ela foi dada a oportunidade para ser trazida aqui nessa noite, a ideia era falar sobre a restauração de Pedro. Mas Deus veio falando, veio lapidando, e hoje nós vamos falar um pouco sobre tempestade. E o tema dessa noite, dessa mensagem é: quando eu olho para as tempestades. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 43, versículo 1 ao versículo 3. Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 3. Isaías 43, de 1 a 3. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Sebá. Vamos orar. Pai, somos gratos ao Senhor pela tua palavra que é clara, pela tua presença que é real. Que teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade no nosso meio e que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz e entender mais quem é o Senhor, do teu poder, da tua misericórdia, Pai, da tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Interessante é que o texto, ele não fala de tempestade, mas ele dá alguns sinais. A previsão do tempo para esse texto aqui é que a tempestade ela vai vir. Se tivéssemos aqui aquela moça da previsão do tempo, que está sempre ali para dar a previsão do dia seguinte, ela olharia para esse texto e ela diria o seguinte: ó, está vindo alguma coisa aqui. Está vindo uma tempestade aí. Perceba no versículo 2: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Perceba que o texto ele não fala se você um dia passar. Se por um acaso, em algum momento, vai que um dia da sua vida você passar pela água ou pelo fogo. Mas ele fala quando você passar. Isso significa o seguinte: você vai passar. Isso não é uma condicional, você vai passar. Pela água e pelo fogo. É como se você fosse um sorteio. E um belo dia você pega aquele número 53. Opa, sou eu. Vou passar pelo fogo. Vou passar pela água. Não é assim. Mas em algum momento da sua vida você vai passar pela água e vai passar pelo fogo. Mas o interessante, quando ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. No versículo 1 ele diz: não temas. Alguns especialistas, alguns estudiosos, e eu tive a curiosidade de ver, essa palavra não temas, ela aparece 370 vezes, dependendo da tradução, na Bíblia. Isso significa dizer que para cada dia do ano, Deus ele tem para você uma frase onde ele diz: não temas. E talvez hoje você esteja aqui, passando pela água ou pelo fogo, e existe uma palavra para você nessa noite, e a palavra é: não temas.
O nosso Deus, ele começa dizendo quem ele é. O Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Deus nos conhece pelo nome. O Salmo 139 vai dizer que ele nos sonda e nos conhece. Mas, meu irmão, passar pela tempestade exige paciência e fé. Não é fácil passar pela tempestade. Em Marcos 9, nós vamos encontrar um menino endemoniado, onde seu pai, desesperado, ele tenta levar o seu filho para que ele seja libertado. De repente, ele leva para os discípulos de Jesus e eles não conseguem libertar o menino. Ele fica mais apavorado, ele vai até Jesus e ele encontra em Jesus aquilo que ele procurava. Marcos 9, 24 diz assim: imediatamente o pai do menino, chamando com lágrimas, disse: creio, ajuda na minha incredulidade. E Jesus cura aquele menino. O pai daquele menino teve paciência e fé. Até mesmo na sua limitação de fé, ele fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ele sabia que Jesus era capaz de curar e libertar aquele menino. E Jesus faz isso naquele momento. Esse pai, ele sabia que a solução estava em Jesus, mesmo com pouca fé. Isso nos mostra que, além de paciência, próximo slide, e fé, nós temos que ter descanso, nós temos que descansar no Senhor. Passar por uma tempestade, muitas vezes, pesada, você não consegue enxergar muito bem o que está na sua frente. Às vezes você precisa reduzir a velocidade. O ritmo que você vem, às vezes, não é o suficiente para você continuar andando, então você tem que reduzir um pouco. Então, passar por uma tempestade exige você ter um pouco de paciência e um pouco de fé. Isaías 30, 15 diz assim: porque assim diz o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Irmãos, estar com Deus e confiar em Deus é descansar nele. A palavra diz, a nossa salvação está baseada na tranquilidade e na confiança. Nós cantamos isso aqui: descansarei, porque eu sei que és Deus. Descansamos. Se esse Deus não fosse o nosso Deus, a gente não estaria tão descansado, a gente não estaria tão tranquilo. Mas Ele é Deus. Né? Tem uma música famosa: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Nós descansamos nesse Deus por quê? Porque Ele simplesmente é Deus. Ele é o nosso Deus. E nós descansamos. No Salmo 46, que nós lemos aqui, o Fran leu, versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se acalma. Muitas das vezes, meu irmão, você passar por uma tempestade é você confiar em Deus, se aquietar e saber que Ele é Deus e você não é. O próprio Salmo diz que Deus, ele traz fim às guerras. Ele traz paz às nossas guerras. Outra coisa interessante, meu irmão, é que na tempestade você tem que saber que você não está sozinho. Em Isaías 43, ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Eu serei contigo. A tempestade, meu irmão, ela pode até ser inevitável. Pode ser que um belo dia você pegue aquele papelzinho, é o seu número, chegou a sua vez de passar por ela, mas Deus estará com você. Certa vez o pai estava com um filho num carro, eles estavam fazendo uma grande viagem, e começou uma grande tempestade. De repente o filho teve que reduzir a velocidade, porque a tempestade era bem pesada. E todos os carros que estavam na frente, eles começaram a parar. E o filho fala para o pai: pai, vamos parar porque não está fácil aqui. E aí o pai fala: não, filho, continua. Deixa eles pararem, continua. E aí, daqui a pouco, mais carros mais potentes, e a chuva começa a ficar mais pesada. E o filho fala para o pai: pai, vamos parar, não está fácil, está ficando perigoso, vamos parar. E o pai diz para o filho: não, continua, vamos em frente, logo ela vai passar. Quando a tempestade passa, vem aquele arco-íris maravilhoso, aquele sol, e aí o pai fala para o filho: agora nós vamos parar. Aí o filho fala: ué, mas agora eu vou parar? Agora eu passei pela tempestade. Ele falou: não, você precisa parar. Eles param, vão para o acostamento,
ele fala assim para ele, olha para trás agora. O que você vê? Ele falou assim, a tempestade. E ele fala para o filho, aqueles que pararam continuam na tempestade. Aqueles que pararam continuam na tempestade. Não é a tempestade que passa por você. Muitas das vezes você tem que passar por ela. Você tem que passar pela tempestade. Não é ela que vai passar por você. E o pai falou, olha para trás. Aqueles que estavam lá com medo pararam, eles continuam nela. Vamos seguir viagem. E eles seguiram viagem. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Mateus 14. Vamos passar por uma tempestade agora. Mateus 14, 22 a 23. É 14. É isso aí. 14. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. O barco já estava a muito estádio de terra, açoitado pelas águas, pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse ele, vem, Pedro. E Pedro, vem descendo pelo barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. E imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e cessou, e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Vamos entender um pouquinho esse contexto, irmão, dessa tempestade que os discípulos passaram aqui. Se você pegar a Bíblia um pouco antes disso tudo acontecer, é anunciada para Jesus a morte de João Batista. E Jesus vai para o deserto. A multidão segue Jesus. Jesus realiza algumas curas. Logo em seguida, alguns milagres, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E o texto nos diz que Jesus obriga os discípulos a entrar no barco. E Jesus vai orar. Eu não sei se a sua versão está dizendo exatamente isso, obrigar. Algumas versões você vai encontrar como insistir. Mas a palavra aqui do original, quando você pega do compelir, ela realmente tem essa ideia, de algumas versões, no caso da NVI também, quando diz, Jesus obrigou os discípulos a passar pelo barco. É difícil entender isso, mas Jesus colocou os discípulos naquela tempestade. Aquela tempestade não foi algo do acaso, que nós vimos pela manhã, o pastor falando. Não foi algo que aconteceu do nada. É difícil entender, é uma palavra forte, dizer, mas Jesus, ele obrigou, ele colocou os discípulos naquele barco para que eles passassem por aquela tempestade. Isso significa dizer que eles precisavam passar por aquela tempestade. Por quê? Eu entendo nesse texto, irmãos, que aquele momento especial, onde Jesus ele tem aquele momento com Pedro, os discípulos e até mesmo Pedro, eles iriam entender quem era Jesus, qual era o poder de Jesus. E eu creio que talvez eles não entendessem ainda. É estranho pensar assim. Se você puxa um pouquinho antes disso tudo acontecer, Jesus acaba de fazer um grande milagre, multiplicação de pão e peixe. Jesus havia realizado cura.
E parece que os discípulos não entendiam quem era Jesus. E Jesus falava assim, num contexto aqui, como se dissesse, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Então vocês vão entrar no barco e vocês vão encarar essa tempestade. O mais interessante que eu acho no texto é que eles vão no barco e Jesus vai orar. O texto fala que ele vai orar e vai orar sozinho. Isso nos mostra que Jesus sempre está em plena comunhão com o Pai. E enquanto eles estavam na tempestade, Jesus estava orando. Enquanto os discípulos estavam passando por uma tempestade, com um barco difícil, com vento forte, Jesus estava orando por eles. Todo um contexto, a morte de João Batista, mas Jesus estava ali, e no momento certo. Algumas versões vão falar da quarta vigília da noite. Então, na quarta vigília, Jesus sai do seu momento de oração e vai até os discípulos. Meu irmão, talvez você esteja passando por uma tempestade que Deus colocou para você, porque você precisa entender quem é Jesus. Talvez você não entenda por que eu estou passando por isso, mas nessa noite você pode entender que existem tempestades que você tem que passar. Que Deus, Jesus Cristo, vai estar com você. Ele está com você. Amém? Estar aqui nessa noite não é fácil, porque eu estou passando por uma tempestade no trabalho, irmãos. Forte. E eu cheguei para um amigo e falei assim para ele. E ele falou para mim, John, não está fácil, né, John? Ele olhou, eu falei assim, não está fácil. Tudo acontecendo, as coisas dando errado. E você tem que resolver, você é pago para resolver problemas. E ele falou para mim, cara, não está fácil, né, John? Eu falei, não está fácil. Eu falei assim para ele, eu fico esperando alguém me chamar e falar assim, cara, isso tudo é uma pegadinha. Tem uma câmera ali, todos nós somos combinados aqui, e isso não é de verdade. Mas depois eu falei para ele, isso é assim? Ele falou, não é uma pegadinha. Realmente está difícil mesmo. Então existem tempestades que nós temos que passar por elas. Seria muito bom para mim se alguém falasse, cara, você está sendo filmado, tudo é uma brincadeira. Acabou. Mas não é assim. Não é assim. Quando estamos na tempestade, muitas vezes nós perguntamos, onde está Deus? Cadê Deus? Aonde Ele está? Aonde Deus está? Eu penso aqui comigo, irmãos, que talvez naquele momento em que Jesus, ele fala assim para eles, vocês vão no barco, e obriga eles a irem para a tempestade, e ele vai orar. Talvez em algum momento os discípulos pensassem, aonde está Jesus? Por que Ele não está comigo aqui? Jesus estava orando por um momento em que os discípulos precisavam passar. Eu entrei no hospital um tempo desse, irmãos, e isso acontece com muita frequência lá. Quando você entra num leito, existe aquela mãe que perdeu seu filho. É uma maior dor no coração que a gente sente no hospital, quando você tem que falar de salvação, falar do amor de Deus, num cenário desse. E eu entrei num leito e tinha uma mãe, e tinha acabado de acontecer, e quando eu entrei, estavam todos chorando. Estava ela chorando, e estava a família inteira chorando. E a pergunta naquela tarde era, aonde está Deus? Como explicar para uma mãe que acabou de perder seu filho, aonde está Deus? E foi difícil naquela tarde, nós choramos junto ali, foi difícil orar com aquela mãe, porque nós somos pais, sabemos a dor que é de estar longe do filho, imagine de perdê-lo. E a resposta para ela não foi diferente, irmãos. Deus está aonde sempre esteve, no controle. E eu falei para aquela mãe, Ele está no controle. E falei do amor dele para ela. Nós choramos juntos ali com a família dela, mas não é fácil entender muitas vezes aonde está Deus. Eu não sei se a sua tempestade pode chegar à mesma tempestade dessa mãe, essa dor tão grande que ela sentiu. Mas existem momentos na vida em que você pode perguntar, aonde está Deus? Ele está no controle, irmão. Ele sempre esteve no controle. Nada acontece sem que Ele permita. Jesus vai ao monte orar, enquanto os discípulos saem na direção da tempestade. Mateus 14, versículo 25, diz que na quarta vigília, Ele vai ao encontro deles. Jesus nunca nos deixará sozinho. Ele sempre andará ao nosso encontro. Lá em Josué 1, versículo 5 diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. No versículo 14,
quando eles questionam quem é Jesus, ele diz imediatamente: sou eu, não temais. O interessante é que Pedro, ele sabe que é Jesus e ele quer se mover sobre as águas, assim como Jesus se movia. E ele fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, que eu vá na tua direção e que eu possa andar sobre as águas. Eu sempre tive muita dificuldade com meu amigo Pedro, sempre tive muita dificuldade com ele. Eu não sei como seria ser discípulo de Jesus e conviver com Pedro. Não seria nada fácil, posso te falar. Mas Pedro, ele teve um ato de fé aqui. Ele sabia que Jesus poderia fazer ele andar sobre as águas. E ele foi e pisou na água e ele andou sobre as águas por um momento. O texto nos diz que ele vacila e em algum momento ele olha para a força do vento ou para a tempestade. Esse momento de Pedro aqui, ele nos dá uma boa definição do que é fé e do que é incredulidade. Esse texto ele diz exatamente para nós isso daqui. Fé é olhar para Jesus e não para a tempestade. Incredulidade é olhar para a tempestade e deixar o seu olhar, o seu foco de Jesus. E Pedro nos ensina exatamente o que é isso. Nos ensinou o que era fé, caminhando sobre as águas, e nos ensinou o que é incredulidade, ao deixar o foco em Jesus e olhar para a tempestade. Uma coisa interessante, meu irmão, é quando eu olho para a tempestade. Quando eu olho para a tempestade, eu esqueço quem eu sou. Eu não sei se você parou para pensar, eu até então não tinha parado para pensar nisso, mas Pedro era um pescador, certo? Os pescadores sabem nadar. Eu não sei a força desse vento, eu não sei o que estava acontecendo ali, mas existem situações que ele poderia mergulhar, voltar. Um pescador sabe disso. Quando você olha para a tempestade, você esquece quem você é. Pedro esqueceu quem ele era. Pedro esqueceu que ele era um discípulo. Pedro esqueceu que ele tinha andado sobre as águas, que ele já vinha presenciando os milagres de Jesus. E ele esqueceu exatamente quem ele era. Talvez na sua tempestade você esqueça quem você é. Um filho de Deus. Aquele Deus que te criou, lá no Isaías 43, quando nós lemos. Talvez você esqueça quem Deus é. Quando nós olhamos para a tempestade, nós esquecemos quem é Deus. Nosso Criador, o nosso Salvador. Lembra lá do Jardim do Éden, a última vez que estive aqui, falando sobre arrumar o quarto? Aquele momento em que Deus está com a sua criação, olhando face a face. Quando estamos na tempestade, nós esquecemos desse Deus. Carinhoso, amoroso, cuidadoso, que é capaz de dar a sua vida numa cruz para salvar um pobre e miserável pecador como eu e você, que não merecia nada daquilo. Quando nós olhamos para a tempestade, nós esquecemos quem é Deus. Nós esquecemos que esse Deus foi para uma cruz para morrer por mim, por você, e nós olhamos para uma tempestade e esquecemos de tudo isso. Nós cantamos aqui, quão grande é o meu Deus, ok? Ele é grande. Quando nós olhamos para a tempestade, nós esquecemos que esse Deus é grande. E é como se nós disséssemos assim, ele não é tão grande assim. O meu problema, ele é maior do que esse Deus. E eu te pergunto, o seu problema, ele é maior do que o seu Deus? Não ouvi. Desculpa, não ouvi. Não, ele realmente não é. O seu problema não é maior do que o seu Deus. Então, se você olhar para a tempestade, não esqueça quem é Deus. Deixe de olhar para a tempestade e olhe para Jesus. Ele é grande, não é? Amém? Amém. Quando olhamos para a tempestade, esquecemos do poder de Deus e dos seus milagres. Nós vimos aqui, no contexto desse texto aqui, que um pouco antes de tudo isso acontecer, Jesus estava no deserto, ele curou algumas pessoas, e ele fez um grande milagre. Então, naquele momento em que Pedro estava olhando para a tempestade, Pedro esqueceu das maravilhas que Jesus havia feito momentos antes disso acontecer. Pedro esquece dos milagres de Jesus. Quando olhamos para a tempestade, esquecemos do poder de Deus e dos seus milagres. Meu irmão, o maior milagre que Deus fez em mim e você foi ter me alcançado e tirado eu e você do mundo. Eu não sei quantos aqui já foram do mundo,
não tiveram o privilégio de estar numa igreja e crescer numa igreja. Mas o maior milagre que Deus fez na minha vida, que eu já presenciei Ele fazer, foi Ele tirar um pecador perdido e trazer para uma rocha, como diz no Salmo 40, firmar os seus passos sobre uma rocha e colocar nos lábios um cântico novo. Isso é o grande milagre que Deus fez na minha e na sua vida. E quando nós olhamos para a tempestade, nós esquecemos disso. Quando você olha para o seu problema, que parece ser tão grande, e não é maior do que o seu Deus, nós esquecemos de onde Deus nos tirou. Nós esquecemos desse Deus nos salvando, o que Ele fez na minha vida, na minha família, as pessoas que Ele vem alcançando, que Ele vem libertando, que Ele vem curando. Meu irmão, eu queria estar aqui umas 8 horas para você, para falar de milagres que Deus tem feito no hospital. Casos e mais casos. Eu tive na semana retrasada com um caso que passou na Vanguarda. Um rapaz que foi soterrado em Caçapava. Acho que alguns ficaram sabendo desse caso. Eu estive com ele lá. Ele ficou em 30 minutos, ele ficou debaixo da terra. E ninguém acredita. Como esse cara está vivo? Como ele está sem sequelas? Quando nós olhamos para a tempestade, nós esquecemos de um Deus que opera milagres. Olhe para Jesus, não olhe para a tempestade. Em Mateus 9,18, diz assim, nós vamos encontrar a ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Riram de Jesus. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. Meu irmão, esse texto aqui ele nos ensina que existem pessoas que têm uma visão limitada de Jesus. Algumas pessoas podem pensar que Jesus ele é capaz de curar, mas ele não é capaz de ressuscitar. As pessoas que riram de Jesus aqui, elas sabiam do que Jesus era capaz de fazer, porque os milagres de Jesus, ele tinha conhecimento de toda a terra, de todo o povo. Mas as pessoas riem de Jesus. Porque, curar um paralítico, curar um cego, mas espera aí, ressuscitar a menina, parecia ser algo que Jesus não seria capaz de fazer. Então essas pessoas elas tinham uma visão limitada de Jesus. Nós conhecemos na Bíblia a história do centurião. Ele não tem uma visão limitada de Jesus. Muito pelo contrário. Quando ele chama Jesus para que ele vá até o seu servo, para curá-lo, ele fala para Jesus: não, Senhor, basta uma palavra tua. Eu tenho fé que mesmo o Senhor distante, não precisa nem estar lá, uma palavra tua, ele será curado. Esse centurião ele não tinha uma visão limitada de Jesus. Ele sabia que o simples falar, uma simples palavra de Jesus, era o suficiente para que aquele menino fosse curado. Amém? Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. E com isso nós aprendemos que Jesus ele pode mudar toda e qualquer situação. Basta você ter a visão certa dele. Basta você não ter uma visão limitada de Jesus, porque quando nós olhamos para a tempestade, nós passamos a ter uma visão limitada de Jesus. Nós achamos que Jesus pode ir até um certo lugar, e a partir dali ele não é capaz de fazer mais nada. E isso não é verdade. Jesus ele pode mudar toda e qualquer situação. Quando eu olho para Jesus, eu ouço a sua voz dizendo: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. A tempestade, muitas vezes, meu irmão, ela não é fácil de passar. Eu lembro que um desses dias, que ainda estou passando, eu cheguei no ônibus, no fretado, para voltar para casa. Eu estava muito cansado, irmão. Acho que a tempestade, a água estava muito pesada, sabe? E eu não queria nem orar. Você estava tão cansado, tão abatido, eu não queria nem orar. E eu lembro que eu fechei os meus olhos, eu encostei na poltrona, eu falei: Senhor, eu quero apenas fechar os meus olhos, eu quero sentir a Tua presença aqui. Eu só quero sentir a Tua presença aqui. Eu não quero orar, Pai, do meu jeitinho formatado. Não quero fazer minha oração, Senhor, desse jeito tão certinho. Eu quero fechar os meus olhos aqui. Eu quero só ouvir a Tua voz, eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir o Senhor aqui falar ao meu ouvido, Pai. Eu quero o Teu colo, Pai. Existem momentos, meu irmão, que a tempestade está difícil
E o que você precisa muitas vezes não é nem fazer a sua oração, é falar, Senhor, eu só quero o teu colo. E nós sentimos a presença do Senhor, Ele faz isso conosco. E Deus nos dá um refrigério tão grande. E você coloca um louvor e começa a clamar, e começa a louvar. E você sente o Espírito Santo de Deus ali com você. Esse é o nosso Deus, é isso que acontece quando você não olha para a tempestade, mas você olha para Jesus. Amém? É colo. Você que é pai, é tão gostoso quando você pega o seu filho, você está com ele no colo. E tem hora que você só quer isso, tem hora que o filho só quer isso. Eu só quero o teu colo, pai. Não está fácil. A água está pesada, as ondas estão tão altas, o vento está forte, pai, mas eu quero o teu colo. E é entender que se foi Deus que nos colocou nessa tempestade, nós temos que passar por ela. E nós não estamos sozinhos. Nós não estaremos sozinhos. Muitas vezes, ser fiel, você passa por uma tempestade pelo simples fato de você ter decidido ser fiel a Deus. É difícil pensar nisso, né? Você vai passar por uma tempestade pelo simples fato de você ter decidido ser fiel a Deus. Você decidiu ser fiel, você pode passar por uma tempestade. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó era fiel. Jó não tinha que provar nada para ninguém. Mas ele passou por um momento difícil, perdeu seus bens, seus filhos, e ouviu a sua mulher dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre. Estava diante de uma grande enfermidade, viu a morte de perto, mas falou claramente, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Alguma tempestade que você venha passar pode acontecer pelo simples fato de você ter decidido ser fiel a Deus. Malaquias 3:3 vai trazer a figura do purificador de prata. E é interessante pensar no purificador de prata, aquele que vai trazer pureza à prata. Se você pesquisar, você vai ver que uma das coisas é que ele pega o metal com a sua própria mão, para sentir a temperatura. E a prata, o ponto ideal da prata, onde ela vai estar toda sem a sua impureza, o ponto ideal da prata é quando ela passa a refletir a imagem do purificador. Talvez você esteja passando por uma tempestade, porque você tem que refletir a imagem do nosso Deus. Talvez falte pouco, mas você precisa refletir a imagem do nosso Deus. Muitas vezes nos assustamos com a força do vento e deixamos de olhar para Jesus. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim, ainda que a figueira não floresça e não haja fruta nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e que os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, antes de aceitar Jesus eu tinha problemas, eu tinha tempestade, mas agora eu tenho intervenção. Eu tenho um Deus que olha para mim. E talvez Ele esteja apenas me esperando passar por isso. Ele esteja ali entendendo que eu preciso passar por isso. E nós precisamos olhar para Jesus e esquecer da tempestade. Em Marcos 4, 35 diz assim, naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-lhe e lhe perguntaram, Mestre, não te dá que perecemos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E cessou o vento. E fez-se grande bonança. A palavra do pastor Jonas, no domingo passado, ela não só ficou na minha mente, como vai ficar na minha vida. Eu não só estou gravando essa palavra do domingo passado, como eu vou levar para o resto da minha vida. Quando o pastor disse assim, às vezes nós esquecemos que a solução está dentro do barco. Alguém lembra disso? Às vezes você esquece
que a solução está dentro do barco. Jesus estava dentro do barco e os discípulos olharam para a tempestade e esqueceram que a solução estava dentro do barco. Para nós, cristãos, a pior coisa na vida é viver sem Deus. Jesus ele passou por momentos muito difíceis. Foi humilhado, apanhou, os pregos, os cravos, o sentimento de desprezo. Mas eu entendo que o momento mais difícil de Jesus na cruz foi quando todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E ele diz para o Senhor: Pai, por que me abandonaste? Jesus sentiu isso, e para nós, a pior coisa que pode acontecer diante de uma tempestade é quando você olha para dentro do barco e Jesus não está dentro desse barco. Eu sei que muitos aqui têm esse Jesus dentro do barco. A maioria aqui tem esse Jesus dentro do barco. E eu digo para você que nessa tempestade, você pode olhar para dentro desse barco e saber que a solução está dentro do barco, assim como o pastor Jonas disse. Mas talvez alguns aqui olhem para dentro do barco e não encontrem Jesus. Eu estive domingo passado no hospital e encontrei seu Oswaldo, estava com hanseníase. Ele não é de São José dos Campos, mineiro. E falando de salvação para ele, e ele falou: o que eu tenho que... Olha que pergunta maravilhosa, essa é a pergunta que todo crente quer ouvir. Ele perguntou assim: o que eu tenho que fazer para viver com Jesus? Que beleza, que pergunta maravilhosa. E eu falei para ele: você precisa entender que você precisa de Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entregar a sua vida a Ele, deixar Ele, a partir de agora, guiar o barco da sua vida. E a partir de agora você vai ter um novo começo. E ele falou: eu quero. Eu quero. Amém? Ele não sabia orar, irmãos. Ele não sabia orar. E eu falei: eu vou orar com você e você vai repetir. E ele entregou a vida dele a Jesus naquela tarde. A partir de agora, o seu Oswaldo, ele olha para o barco dele, ele encontra a solução. Jesus está dentro do barco do seu Oswaldo agora. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: aonde está a solução da sua vida? Jesus está dentro do seu barco? Será que você está com um pé dentro do barco, outro pé fora do barco? Como eu falei da outra vez, será que a sua vida cristã ela é um rio onde você não entrou ainda porque a água pode ser um pouco gelada? Será que a sua água está no meio da cintura? Será que ela está na canela? Ou será que você decide nessa noite mergulhar e se entregar a esse Deus? Quando você fizer isso, Jesus vai fazer parte desse barco. Jesus será a solução da sua tempestade. Isaías 43, o texto que nós lemos diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate deu o Egito, e em teu lugar Etiópia e Sebá. Não temas, porque eu sou contigo. Isso diz em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel. O texto que nós lemos diz, Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que nessa noite, meu irmão, você deixe de olhar para a tempestade. Você possa olhar para Jesus. Que você não esqueça quem você é, que você não esqueça quem Deus é, o poder desse Deus. Que você possa olhar para dentro do barco e saber que a solução está nele. Que mesmo que a água possa entrar dentro do barco, e o texto diz que aí já se enchia, entenda, Jesus está no barco. Não olhe para a tempestade, olhe para Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Que você possa passar por essa tempestade e que o Senhor te dê a vitória para a honra e glória dele. E se você ainda não tem Jesus Cristo, não precisa levantar sua mão, nos procure. Eu entendi a palavra. Eu quero Jesus no meu barco. Eu quero essa vida, eu quero me entregar para Ele. Nos procure. Nós vamos orar para você e dar direcionamento para você. Amém? Deus te abençoe.